Nosso vídeo de hoje é sobre os pequenos vasinhos, esses vasinhos que as mulheres não gostam, as chamadas spider veins, varicoses ou derrames, também são chamados em Portugal. E esses vasinhos que incomodam tanto as mulheres têm algumas explicações importantes. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica aqui no vídeo. Eu sou o Dr. Augusto Sampaio, do London Vein Center de Londres e do Europe Vein Center de Portugal, em Faro e em Lisboa. Bem, esses pequenos vasinhos que incomodam tanto as mulheres, eles normalmente têm origem na adolescência. Depois pioram um pouco ou muito com as gestações, podem piorar um pouco com o passar dos anos. Normalmente eles não engrossam muito, mas vão aumentando em quantidade. E depois pioram um pouquinho também lá pelos 55, 60 anos de idade. E por que isso? Porque esses vasinhos fininhos, eles têm como característica principal, como sua causa, a questão hormonal. Então são vasos ligados aos hormônios femininos. E o que acontece? Estes vasinhos, então, eles tendem a evoluir em crises. Começa a surgir na adolescência, logo após a puberdade. Depois eles pioram um pouco, eventualmente, com a utilização de pílulas, de hormônios anticoncepcionais. Pioram durante as gestações, porque também há alterações hormonais significativas. E, finalmente, na menopausa, também pelo desequilíbrio hormonal. Então, o que acontece é o seguinte, é que esses vasinhos são praticamente uma marca registrada de quase todas as mulheres. 80% delas irão apresentar, então, algum grau destes vasinhos ao longo da sua vida. E aí eu vou lhe ensinar uma dica para saber se esses seus vasinhos são de origem predominantemente estética ou funcionais. Então, veja o seguinte, se você tem esses vasinhos na parte lateral da sua coxa e lateral do joelho, são vasinhos fininhos que se acumulam, algumas vezes eles parecem como se fossem raios de roda de carroça, ou de bicicleta. E estes vasinhos tendem então a continuar a se desenvolver em direção ao joelho, em direção à perna. E estes vasinhos, na sua absoluta maioria das vezes, têm origem nos hormônios femininos. Mas há uma pequena veia escondida embaixo desses vasos. É uma chamada, então, varizes do sistema lateral da coxa. São pequenas varizezinhas que também começam a se desenvolver na adolescência, na parte do meio da coxa, no lado da coxa. E com o passar dos anos, eles descem pelo lado da coxa. E com isso vão causando vasinhos no meio do caminho. Então, provavelmente, muitas das mulheres que estão a ouvir esse vídeo já vão se identificar com esse aspecto. Então, estes vasos são vasos de origem hormonal. Eles não têm nada a ver normalmente com varizes importantes ou com problemas nas veias safenas. E estes vasinhos, para serem tratados de forma definitiva, basta tratar as duas camadas que estão doentes. Fazer injeção dos vasinhos bem visíveis da superfície e através de aparelhos que eu já mencionei no vídeo anterior, um aparelho chamado de realidade aumentada, fleboscópios, laser scans, você consegue enxergar esses vasos que estão escondidos embaixo da pele, até com ultrassom, e também secar essas pequenas varizezinhas que estão ali embaixo alimentando. E quando o paciente faz o tratamento dessa forma, o resultado normalmente é muito bom e, na grande maioria dos casos, é definitivo. A possibilidade de sobrar algum vasinho é de menos do que 5%, tá bem? Bom, então agora você já sabe que este vaso normalmente tem origem hormonal e que muitas vezes tem uma pequena veiazinha escondida embaixo e que precisa ser tratada concomitantemente. Bem, há um outro tipo de derrame aí, de vasinho, de spider veins ou de varicoses, desses fininhos, que tem aí uma noção totalmente diferente, que são aqueles que surgem do lado de dentro do tornozelo, na zona ali do pé e do tornozelo, e que há um acúmulo muito grande de vasinhos naquela zona. Então, isto já está comprovado que, na imensa maioria das vezes, é causado por problemas internos que o paciente não enxerga e que geralmente são problemas na veia safena. Então, aquilo não é um problema somente estético. A simples presença daquilo já indica que o paciente deve fazer um duplex scan, que é uma ecografia, e descobrir se há veias doentes embaixo que requeram, então, um tratamento apropriado, tá ok? Bem, então, dito isso com relação aos vasinhos, você já sabe diferenciar os dois tipos principais de vasinhos nas pernas. Esses de origem hormonal, do lado da coxa e do joelho, e esses que são de origem em problemas mais sérios, que ficam lá próximo do tornozelo, tá bem? E agora vamos falar com relação à questão dos tratamentos. Com relação às opções para tratar, há um conceito muito importante de se frisar, que é o chamado de unidade escleroterapêutica. O que é isso? A maior parte dos vasos, quando tratadas de forma corretamente, necessita de 3 intervenções, em média,
para que consigamos atingir 90 a 95% de resultado. E o que é esse 95% de resultado? Significa quando normalmente a uma distância de 1 metro do paciente, nós já não conseguimos mais enxergar os vasos, tá bem? Porque há alguns vasos que são muito difíceis de se eliminar por completo. Aproximadamente 5% deles não respondem ao tratamento. Isso deixa as pessoas frustradas, porque elas vão olhar ali de pertinho tudo e enxergam aqueles vasinhos e que queriam eliminar. Mas nós devemos nos dar por satisfeitos com o resultado do tratamento depois que uma mesma área foi tratada 3 vezes. Então imagine o seguinte, se você for no médico e você tiver vasos na parte do lado da sua coxa, de cima até embaixo, se fizer uma sessão inteira, deve aguardar passar de 3 a 6 semanas, fazer uma nova sessão, mais 3 a 6 semanas, uma nova sessão nos mesmos vasos, que eles progressivamente irão diminuir de tamanho. Alguns já secam da primeira vez, outros só vão terminar de secar depois do 3º tratamento. E isto é praticamente quase que uma regra universal. A maior parte dos pacientes precisam em torno de 3 tratamentos, seja com técnicas de líquido, de laser, de clax, de radiofrequência, enfim. Praticamente todas as técnicas exigem esta repetição. E isto por quê? Há uma explicação lógica para isso. Porque o médico nunca deve tratar com potência excessiva, seja de remédio, seja de laser ou seja de radiofrequência. Nunca. Porque ao tratar-se esses vasos que são delicados com potência excessiva, nós aumentamos os potenciais de complicações. Entre eles, o surgimento de manchas, o surgimento de feridas e até a piora dos vasos ao invés da melhora, ok? Então, uma vez que você comece o tratamento, tenha essa consciência. Será necessário tratar 3 vezes aquilo no médico para que chegue a mais ou menos 95% de melhora. A cada vez que volta e faz tratamento, o problema está menor. E a cada vez que volta no médico, é necessário um tratamento menor, com menos laser ou com menos injeção e, portanto, de menor custo, tá bem? Bom, veja, com isso então eu já expliquei que todas as técnicas funcionam bem, tá bem, para a maior parte dos vasos. Há como se tratar tudo com laser, se quiser, ou se tratar tudo com injeções, se quiser, ou com combinações delas. Entretanto, a potência não pode ser exagerada do remédio ou do laser e o paciente deverá fazer de 3 visitas aproximadamente ao médico para conseguir melhorar de forma satisfatória. Qualquer coisa normalmente diferente disso, menos visitas ao médico ou eventualmente técnicas muito agressivas, irá levar provavelmente a um insucesso estético do tratamento, tá ok? Entretanto, uma vez que o problema seja tratado de forma correta e que não existam veias escondidas por baixo deste problema, o seu problema fica resolvido durante um período muito longo. A maior parte dos pacientes chega a ficar 3, 6 ou 9 anos sem precisar tratar a mesma zona. Desta forma, é muito importante que você faça uma boa consulta avaliativa com o médico, que você faça todos os exames necessários para descobrir o seu problema, que você siga o plano de tratamento dado pelo médico, que faça os retornos dentro dos prazos indicados e que repita os tratamentos até a resolução do seu problema, que em média precisa de 3 sessões na mesma zona. Tá bem? Grande abraço. Tchau, tchau.